Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Geração G4. Temos aqui nesse episódio a presença dela, que é mãe, empresária, uma pessoa incrível, tem uma jornada muito legal dentro de uma empresa familiar e que está num processo de sucessão dessa empresa e tem tido uma jornada aí junto com a gente, junto com o G4 desde 2019. Então tem bastante história, bastante site, bastante ensinamento aqui para a gente extrair desse episódio. Mas antes de falar aqui quem que é a nossa convidada, me apresentar para quem ainda não me conhece, eu sou o Tony Celestino, sou cofundador aqui do G4 Educação e lidero as nossas unidades de comunidades, o G4 Clube e o G4 Scale. E agora eu queria dar boas-vindas aqui para a nossa convidada de hoje, Adriana Tavares. Adri, muito obrigado por aceitar esse convite nosso aqui, de estar aqui batendo esse papo, trazendo um pouco da sua experiência, né, como empresária, como empreendedora. Você está aí numa jornada muito legal de acompanhar. A gente está junto aí desde 2019, né? Foi aluna da turma 5, né? A turma 5 do G4. Se apresenta aí um pouquinho para quem está nos ouvindo, quem que é a Adri, fala, obviamente, né, um pouco da sua empresa, da Altura Andames, e como que você chegou, né, como você foi inserida, né, nessa jornada de empreendedorismo, né, de começar a liderar aí essa empresa, né, que é a Altura Andames. Inclusive já é uma curiosidade, né, uma mulher super, né, bem capacitada, formada em Direito, inclusive, sim, né, sim. e está liderando uma empresa do ramo, né, de construção civil, do ramo de maquinário, né, de equipamentos, né. Conta pra gente um pouco de como foi essa jornada. Prazer estar aqui, Tony. Obrigada pelo convite. Já sentou muita gente importante aqui. Mais uma hoje. Obrigada. Então, muito obrigada. Estou muito feliz. Eu sou fã do G4, sou fã de vocês. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Que bom. Obrigado. Então, meu nome é Adriana Tavares, eu tenho 37 anos, sou esposa, sou mãe de 2 meninas. Na minha família só sai mulher. Só sai mulher, é verdade. Só mulher. Tô com uma bebezinha de 7 meses. Então, tô aí Felipe misturando. é um homem de sorte, né? Homem de sorte. Vamos ficar gravado isso aí. Então, eu tô aí nesse universo da maternidade, de empreender. E hoje eu sou vice-presidente da empresa Altura Andames. Aí, como você falou, é uma empresa familiar. Uhum. É uma empresa que tem 40 anos que está no mercado. Foi fundada, vou contar brevemente a história. Claro. Foi fundada em 84 pelo meu pai e pelo meu tio, inclusive meu padrinho. E aí eles seguiram juntos durante todos esses anos. Meu tio nunca esteve na operação da empresa, sempre foi meu pai. Meu tio é advogado, tem um escritório super bem sucedido e tudo. Uhum. Mas nunca tocou a operação, sempre foi meu pai. E aí em 2004... e aí vamos contar a parte ruim também, né? Sim, claro. E a aí, gente aprende muito com essas partes, né? Nunca foi feito um plano de sucessão, isso nunca existiu na empresa, sempre foi uma empresa que cresceu organicamente. Exato. E, enfim, trabalho duro, mão na massa. Meu pai tem uma história muito legal, ele não tem curso superior, meu pai. Ele só foi ter depois de 60, quando ele estava com 60 anos. Foi que mesmo uma realização pessoal. Que legal, que bacana. Mas ele não tem curso superior. Uhum. Então, sempre foi ele ali na frente, mão na massa, aprendendo escola da vida, como Escola as da pessoas vida. falam, né? Isso aí. Ele tem bem a jornada do eu herói, chamo sabe? do umbigo no balcão. Isso. E uma pessoa de origem muito simples mesmo, assim, né? Qual é o nome do seu pai? José Eustáquio. José Eustáquio. Então, uma pessoa de origem muito humilde mesmo, assim, de ter faltado até coisas bem essenciais, assim. Uhum. E aí ele fundou a empresa com meu tio e seguiram juntos ali todos esses anos. E aí, devido a essa falta de plano de sucessão, meu primo, filho dele, quando fez 18 anos, entrou na empresa, mas entrou na empresa de forma confusa, Tá. né? Sem aquela divisão de, né, direitos e deveres ali e tudo. E aí, em 2004, eles separaram. Quando eles separaram, meu pai ficou com a empresa que era aqui em São Paulo e meu tio ficou com a empresa de BH. Foi quando viemos para São Paulo. E as pessoas até perguntam, né? Por que vocês estão em São Paulo? Vocês são mineiros. E a história é essa. E de 2004 para frente, durante esses 5 anos, meu pai ficou com uma reserva no mercado de Minas. Tá. Então, a gente ficou com a empresa aqui só em São Paulo. Certo.
Em 2009, ele falou, vamos voltar para BH, quando a gente já podia fazer isso. E aí eu estava formando em Direito. E aí, na época, eu não quis. Eu falei, não. Você quis ficar? Eu quis trabalhar com consultoria tributária, que era o que eu fazia na época. Entendi. E eu não quis. E aí, a minha irmã também trabalhava na Deloitte. E ela também, não, ainda não, vamos esperar mais um pouco e tudo e tal. Mas, assim, a grande verdade é que meu pai... a empresa estava bem. A empresa estava bem, mas, assim, quando eles separaram, a empresa diminuiu muito de tamanho, assim. Aí eu tô falando de faturamento, Sim, tudo, claro. Diminuiu muito. E meu pai já tinha lá 55 anos. Ele não era tão novo, igual meu primo, que estava lá entrando com 18, 19. Sim. Mas quando isso aconteceu, nós também éramos muito novas, eu e minha irmã, né? Sim. E aí, em 2009, a minha irmã falou, 2010, não lembro exatamente, minha irmã falou, acho que agora dá pra eu ir. E aí ela topou vir pra São Paulo, ela topou mudar. Então ela entrou na empresa 1 ano, mais ou menos, antes de mim. Tá. Aí depois a gente reabriu, vamos dizer assim, a empresa em BH. E aí a gente fez a mesma coisa, assim, a empresa faz exatamente a mesma coisa, BH e São Paulo. E aí a gente ficou com essas 2 empresas, com 2 CNPJs diferentes, também é um assunto para falar de sucessão, da falta de organização mesmo, né? Normal, a maioria tá assim também. Porque quando meu pai ficou com a empresa em São Paulo, ele se viu ali com 55 anos, sozinho, né, naquela confusão ali. E aí a gente tinha um vendedor muito bom na época, que era um cara que já estava mais como gerente comercial e tal. E aí meu pai literalmente deu 5% da empresa para ele. Mentira. Literalmente. Do nada, assim, Tamo aqui. direto. Tamo aqui, 5%. Não tinha assistido a aula sobre investing do Thales. Nada. Tá. E aí, bom, enfim, aí a gente sempre teve uma relação muito boa, o negócio sempre tocou muito bem, sempre fluiu muito bem com ele, assim, e tal. Mas tem um ditado com esse sócio, vamos dizer assim. Mas tem um ditado que fala, né, que as pessoas que te levaram até aqui não são as pessoas que vão te levar lá pra frente. Sim, exatamente. E aí eu e minha irmã, a gente estudou, né, eu formei em Direito, minha irmã formou em Administração na Faculdade Federal. Depois eu fiz pós em Gestão na Dom Cabral, fiz Finanças no IBMEC, a minha irmã também. E aí a gente foi vendo um desalinhamento, inclusive, de nível, de conhecimento, de tudo. Apesar de termos uma boa relação de convivência ali. Com esse sócio. Com esse sócio, inclusive, vocês falam muito isso aqui no G4, né? Assim, de tornar... Eu não sei se é o Thales que fala, enfim. É o Nardon. O CEO tem que se tornar dispensável à operação. Não, eu não ia falar isso, não. De você se tornar amigo do seu sócio depois que você vira sócio, não antes. Sabe assim? Exato. Então, assim, a gente sempre teve uma relação boa com ele. A gente, né, inclusive meus pais são padrinhos de casamento dele e tudo. Mas, assim, a verdade é que ele nunca aceitou muito a nossa existência. Entendi. Sua e da sua irmã? Minha e da minha irmã. E assim, a minha irmã, ela já veio para São Paulo como diretora, vamos dizer assim. Ela já veio num cargo mais alto, né? Mas eu não. Como a gente reabriu a empresa em BH, eu fazia tudo no início, assim. Eu vendia, eu coordenava equipe operacional e tudo. Eu fazia tudo isso. Mas a minha irmã, ela já entrou num cargo mais assim, né? E aí deu muito problema. A gente começou a ter muito problema de gestão, de liderança mesmo. Ele não aceitava a nossa gestão e tudo. E aí, hoje em dia, meu pai até assume isso, assim, é uma coisa que ele fala abertamente. Ele teve um conflito pessoal de falar assim, nossa, meu Deus, cadê... assim, faltou um filho homem, sabe assim, ele enfrentou essa questão. Um dilema. Esse dilema, assim, e hoje em dia, eu e minha irmã, a gente olha até com empatia, porque, assim, ele é de uma geração que, né, difícil mesmo, né? Que legal, você e sua As irmã, empresas... em vez de levarem para o lado, né, negativo, para o lado, né, sendo bem transparente, né, pro coitadismo, né? Sim. Vocês levaram para o lado do, não, vamos entender, né, que isso aconteceu por uma questão, né, cultural ou de geração e vamos enfrentar a realidade. Exato, perfeito. Exatamente. Bem legal. E aí a gente, né, a empresa hoje, a gente estamos crescendo muito, o G4 foi uma mola propulsora grande. Legal. Por exemplo, quando eu vim aqui em 2019,
eu não tenho vergonha nenhuma de falar que, assim, eu nunca tinha ouvido falar em vesting, assim, eu nunca tinha ouvido falar nesses termos, assim, que se a gente tivesse isso, inclusive a saída desse sócio minoritário teria sido muito mais fácil. Então, eu ia perguntar isso. Ele saiu? Então, aí ele saiu. A gente... Mas não foi fácil. Não foi fácil. Inclusive, a gente brinca que a gente estourou essa champanhe tem um mês, sabe? Porque o que acontece? Meu pai e ele criaram uma relação, assim, até... Sei lá, uma relação... Muito próxima. Muito próxima, assim. Tá. E meu pai, ele tinha essa questão até moral, assim, nossa, mas a gente vai tirar ele, é isso mesmo. Um apego sentimental. Sentimental. Uma coisa sentimental mesmo. Bem além do profissional. Muito além do profissional, mas assim, absolutamente. Inclusive, isso foi uma coisa que ajudou meu pai em alguns momentos, ter esse afeto por pessoas, mas também atrapalhou muito ele. Isso é legal. Isso é um ponto de aprendizado importante para quem está nos ouvindo, né? Ter esse equilíbrio é muito difícil. Muito. Né? E é normal, se você não conhece bem os mecanismos, né? Como, por exemplo, estamos falando aqui de vesting, de cliff, né? Para quem não conhece, vesting e cliff são mecanismos para você conseguir inserir alguém na sociedade, de forma bem resumida, né? Você conseguir inserir alguém na sua sociedade sem necessariamente comprometer aquela participação, né, por completo logo na entrada, né? Você acompanha aquela pessoa durante um período e durante aquele período ela vai vestindo, né, a sua participação. Do direito da participação, né? Exatamente. E é muito comum, né, nós quando estamos começando um negócio, né, ou no meio da jornada mesmo que seja, de um negócio, a gente se envolver de uma forma... A jornada empreendedora é muito solitária, né? Então, quando você tem uma pessoa que você olha para ela e vê ela como seu braço direito, é inevitável, você vai ter esse envolvimento além do profissional, né? No sentido de confiar naquela pessoa, acreditar que ela é aquela pessoa que vai ser, né, fiel a você e ao negócio. Você envolve com família. Envolve com família, tudo. E aí você acaba, muitas vezes, fazendo o que o seu pai fez. Não tem como julgar. Não, né? Então, ele vai lá e, não, você vai estar comigo pro resto da vida, então tome aqui um pedaço da companhia, um pedaço da empresa. E é o que você falou antes. Às vezes, aquela pessoa... Ela é a pessoa certa para aquele momento. Isso. Mas não é a pessoa certa para daqui a 5 anos, 10 anos, entendeu? Ou ela não se desenvolve no mesmo ritmo que a empresa, que o mercado, que o negócio está se desenvolvendo, né? Então é importante ter essa visão. A gente é muito grata, né, como empresa e como pessoas, por tudo que ele fez pra gente, né, pela empresa nesse tempo. Mas, de fato, é uma pessoa que não se desenvolveu, que também não procurou isso. Né? E você estava falando das cláusulas e tudo, eu acho que o mais importante e que foi uma dor para a gente foi ter muito clara a fórmula de saída. Como é que tira essa pessoa que não deu certo? Que a gente não tinha, assim, a gente tinha, mas assim, precária. Entendi. Sabe assim, o que a gente tinha era facilmente, poderia ser facilmente judicializado. Entendi. Entendeu? Entendi. A gente não tinha, assim, formas de saída tão claras. E aí foi gerando um desconforto, um desgaste. Mas assim, essa história é até boa. Hoje eu posso contar que foi a saída dele, né? Porque aí meu pai, ele viveu esse conflito de sentimento mesmo. E até de achar que era uma pessoa, assim, absolutamente essencial. Ninguém é insubstituível, né? Ninguém. Perfeito. E aí, por alguns momentos, até a gente acreditou nisso. A gente acreditou que ele era, assim, insubstituível e essencial. E aí, a minha irmã estava de licença maternidade. E eu fiquei vindo toda semana pra cá, sistematicamente. Eu fiquei vindo toda semana. E aí, eu falei assim, não, eu vou aproveitar e vou fazer esse trabalho de mandar ele embora, né? Vamos dizer assim, né? E aí, meu pai... adiando sempre isso. Não, vamos fazer uma semana que vem. Vamos esperar a sua irmã voltar de licença. Vamos isso, vamos aquilo. O negócio não ia, sabe? Aí, por fim, eu marquei uma data. Porque quando você marca, o dia chega, né? Exato. Quando você marca, o dia chega. Exatamente. E aí, eu vim para São Paulo um dia antes. Não lembro por qual motivo eu vim um dia antes. E aí, eu fiz um negócio que foi assim. Liguei pro meu pai e falei, pai, então, eu tô aqui. Mas assim, eu desmarquei a reunião. Você tem razão, eu desmarquei, porque... Você voltou atrás. Eu acho que não vai ser bom e tal, não sei o quê. E eu falando com a minha mãe. Aí meu pai, então tá, então eu não vou pra São Paulo, não. Vou cancelar minha passagem.
Aí quando ele cancelou a passagem, eu mantive a reunião, porque eu sabia que ele não viria. Ah, entendi. Entendeu? Você deu um bolo no seu pai. A gente deu uma pernada. Entendi. Assim, pra ele seria difícil fazer isso. Eu imagino. Eu sei que seria difícil. Você até poupou fazer ele, isso. né? Eu poupei ele no final, foi bom pra ele, assim, Sim, também. sim. E aí eu segui com a reunião. Entendi. E aí no dia seguinte eu fui pra reunião e aí eu fiz o comunicado de que ele não ia ficar mais e tudo, e que a gente ia tentar entrar num acordo para a saída dele. Isso foi em dezembro de 2020. A gente só conseguiu... Mês passado. Mês passado. Caramba, porque aí é isso, né? Entra advogado, o advogado às vezes fica conflitado em fazer acordo, porque ganha no êxito, e o acordo não saía, sabe? Mas saiu agora. E aí E ele estava de sócio desde quando? Desde 2008. Desde 2008. Então, de novo, né? O nosso objetivo aqui é entregar conhecimento, né, e aprendizado para quem está nos ouvindo. Sim. Olha a importância, né, de você ter uma cautela. Hoje em dia, né, para a grande maioria das empresas, né, o capital mais caro que você tem é o seu equity, né? São as cotas da sua empresa, as ações da empresa. Né? Então, tem que ter muito cuidado, né? Não só com quem você entrega, e pelo que eu entendi, era uma pessoa realmente muito boa para a empresa. Sim, né? sim. Teve sua importância, sua colaboração, mas mais do que para quem, é como você entrega né? essas cotas, né? Então, acho que fica um aprendizado aqui, porque, né, de novo, vamos lá, estamos em 2023, né? Foi uma situação... Não estou dizendo que foi uma situação sempre negativa, mas foi uma situação que se arrastou aí por quase 15 anos. Foi. Né? Foi, então, exatamente. Às vezes assim, quando a gente vai fazer, imagina que é algo super simples, mas às vezes tem umas consequências no futuro que a gente nem consegue imaginar hoje. Né? Então tem que estar claro as cláusulas de entrada, as cláusulas de saída, né? Remuneração. O acordo, a remuneração, tudo isso tem que Inclusive, estar muito claro. A gente está mexendo com isso agora, a nossa advogada colocou uma cláusula lá que eu achei muito boa, assim, até num outro acordo, mas é uma cláusula de flip coin que chama, né? Assim, que são fórmulas de resolução da divergência. Sim. É até engraçado, que é tipo assim, jogar a moedinha pro alto, mas assim, tá escrito como é que resolve. Exato. Né? Se não tiver como resolver, tem um mecanismo que resolve. Perfeito. E você está falando, né, essas cláusulas de saída, por exemplo. Nesses 2 anos, entre a gente fazer o comunicado e ele sair, tudo bem, ele estava na operação, mas ele tinha um percentual muito pequeno que não atrapalhava a nossa operação, não atrapalhava, mas ele ficou demandando, assim, era todo dia, chegava notificações extrajudicial do advogado, apresenta o documento, o balanço, não sei o quê. No final das contas, a gente estava com uma pessoa fazendo só isso, assim, juntando documento, apresentando documento, cumprindo prazo. Então, assim, a gente perde energia no que importa, né? No core business do negócio, que é, no meu caso, locação de equipamento para acesso em altura e locação de equipamento para construção civil e indústria. A gente perdeu porque a gente ficava gastando energia. Perde um pouco o olho da bola, né? O olho da bola, exatamente. Então, assim, foi um aprendizado, assim, enorme. Que, assim, no final deu certo, mas poderia ter dado... Poderia ter atrapalhado menos. Exato. Né? Poderia ter sido mais simples. Pô, mas já começamos aqui com uma excelente lição, uma excelente aula, Adri. Acho que muita gente agora vai prestar um pouquinho mais de atenção, né, no seu acordo de acionista, né, e na forma, né, como acaba tratando, né, as ações de suas empresas, né? Aí agora, concluindo esse assunto, a gente conseguiu juntar as duas empresas, Minas e BH, então, porque a gente não fazia isso, porque tinha esse sócio minoritário aqui em São Paulo. Então, ele era só do CNPJ de São Paulo. Só do CNPJ de São Paulo. Entendi. Então, agora a gente está juntando tudo. Então, assim, até para uma governança, agora a gente pode falar em governança, agora a gente pode falar em várias coisas que antes a gente ficava ali emperrado. Isso. Investimento pra gente era ruim. Pra gente se apresentar para o banco ou pra qualquer coisa era ruim. A gente tinha 2 CNPJs, 2 faturamentos. Aí sempre tem que estar explicando o porquê. Né? Aí você tinha que explicar o porquê. E às vezes a explicação, beleza, o cara entende, mas assim, tudo bem, mas eu não consigo te ajudar porque seu faturamento não é X, é menos X. Isso. Então, assim, agora a gente tá com, inclusive, a gente tá conseguindo até evoluir mais, como empresa, como tudo. Mais uma vez, a importância, né, de conhecer um pouco mais de gestão para poder tomar melhores decisões. Né?
Mas, putz, acho que foi só esse pedacinho já matou bastante coisa, né? Essa importância, a questão de que ter cuidado com esse equilíbrio do envolvimento, né? Com potenciais sócios, é importantíssimo ter esse envolvimento, mas tem que ter o equilíbrio, Tem. né? Então, putz, fantástico. Ô, Adri, mas me diz uma coisa, então, me fala um pouquinho mais. Entendi, isso aí foi fantástico, essa história, já trouxe bastante aprendizado, mas me conta um pouquinho mais, deixar mais claro para quem está nos ouvindo, sobre a Altura Andames, né? O que é que ela faz, né? Eu sei que tem diversificado um pouquinho, Sim. né? Vocês estão aí em busca de novos projetos, né? De novas linhas de frente, digamos assim. E como que está o status, né? A situação, digamos assim, da Altura hoje? Então, como eu comecei, né, a gente é uma empresa familiar, que tem 40 anos. Historicamente, a gente começou com a Andaime. A Andaime sempre foi o nosso produto principal. Sim. Aluguel de andaime. Locação de andaime. Sempre foi o nosso negócio principal. Tanto que nosso nome é Altura Andaimes. Isso. E a gente está até fazendo um rebranding por causa dessa mudança de olhar para os produtos. Entendi. Aí, ao longo do tempo, a gente foi investindo em outros materiais, que é balancinho elétrico, que são aqueles equipamentos que a gente vê em fachada de prédio, para reforma e tudo. Plataformas aéreas, que aí já é um pouco de inovação. Não é tanto inovação no sentido assim, porque já tem um tempo que está no mercado e tudo, mas aí já é uma solução para acesso em altura mais rápido. Entendi. E aí agora a gente... E até o próprio andaime, a gente tem um outro andaime que é um andaime multidirecional, que é um andaime que a gente consegue... eu quero colocar um andaime em volta dessa televisão aqui, então ele precisa ser todo... É um Lego. Que legal. É um andaime que é um Lego. Então você consegue fazer o que você quiser com ele. E aí, com isso, a gente tem uma equipe operacional de montagem gigante, porque a gente entrega uma solução completa. A gente entrega, o nosso departamento de engenharia entrega o projeto, entrega o andaime, entrega a montagem. Quando a gente fala, né, aluguel de andaimes na cabeça do leigo, né, preciso de tantos andaimes, vai lá um carro, bota no chão e tchau. Não, vocês entregam a solução inteira, né, é um turnkey, né. É até um feedback, eu vi isso, porque um dos motivos que está levando a gente a fazer hoje um rebranding é por isso, é porque a gente acredita que o nome Altura Andaimes limita o nosso consumidor de entender que a gente é muito mais do que isso. Isso. Limita muito. Então, a gente entrega a solução completa hoje. Então, a gente tem uma equipe grande de montagem, a nossa maior mão de obra hoje é a mão de obra operacional. Então, a gente tem um investimento muito grande ali em treinamento, NR18, 35, NR10, segurança, a gente fala disso todos os dias. Legal. Então, a gente tem uma gestão operacional gigante, porque a gente lida com vidas, né? Eu estou conversando com você hoje aqui, provavelmente tem um funcionário meu pendurado a 100 metros de altura, entendeu? Entendi. Então, a gente lida com risco todos os dias. E vocês atuam nas praças de São Paulo e Belo Horizonte? A gente atua principalmente em São Paulo, em BH, e assim, até um raio ali de 200 quilômetros, porque como a gente tem mão de obra, quando a gente começa a falar para ir muito longe, a gente começa a não ficar competitivo em preço. Sim, imagino. Né? Por causa de deslocamento, hotel, não sei o que e tal. Inclusive, essa é uma das questões que está fazendo a gente olhar para outros equipamentos, que foi aí onde entrou a torre de iluminação, por exemplo, que foi fruto de relacionamento do G4. Muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então, mas antes, só me dá um contexto. Quantas pessoas tem hoje na Altura? Hoje a gente está com 150 pessoas. Contando esses operadores. Contando a equipe que a gente chama de rua, assim, né? Nossos montadores externos, que contando legal. Todos eles. A maioria aqui em São Paulo. Nossa empresa aqui em São Paulo, se a gente for separar, né? Ela é maior aqui, ela é bem maior aqui. Tá. Em tudo, galpão, estrutura física, equipamento, gente. Legal. Então vamos falar entender essa parceria aí que foi com o nosso querido, né, grande membro e querido Ricardo Rigg. Ele tem a M Tower, né, que produz essas torres de iluminação, né, e conectividade e tal. E aí você conheceu o Rigg no clube, eu já conheci ele antes. Não, ele é de BH, vizinho. Vizinho, Mas não conhecia nem ele, nem a empresa dele, assim, nada. Nem a esposa dele, que também é do clube, a Lu, né? Também não conhecia ela, que ela também tem um produto super legal, bem voltado para o público feminino, mas também não conhecia nem a empresa dela, nem ela. Nada. Legal. E aí eu conheci o Rigg no clube,
E aí, obviamente, que por eles, né, ele e a esposa, a Lu, serem de BH, aí já criou ali uma conexão, porque, né, vamos jantar e vamos ali e tal. E a Lu foi muito legal, porque eu não tinha ido ainda na primeira imersão, e ela fez esse esforço, no CLES, o que foi lá em Itu. Itu? Foi em Itu. O primeiro? O primeiro de todos foi em Itu. Tá, então foi. Eu não fui nesse. Você foi e aí ela fez esse esforço de me ligar, sei lá, semanas depois. Adri, você é do clube e tal, você não foi, vamos nos conhecer, vamos jantar. Que legal. Sim, eu nunca tinha visto ela na vida. E o Rig. Eu falei, uai, vamos. Uai. Uai. Cafezinho, né? Vamos. Aí chamei o Felipe, meu marido, a gente foi, fiquei conhecendo ela lá. E aí o Fabiano foi também. Que legal. O Marcel. Fabiano Maciel, da Reply, ele foi também. Mas assim, ninguém conhece, né? Eu não conhecia eles e foi ótimo. Mas assim, enfim, a gente foi... E aí eu acho que é um aprendizado muito legal do clube, que como é que fazer networking é uma construção. É uma construção. Né? Porque assim, eu saí pra jantar com eles. Perfeito. Ponto. Né? Assim, eu contei o que eu faço, eles contaram o que eles fazem, mas assim, ponto. Mas aí você vai vai construindo mesmo, né? Tem um filho, tem uma filha, eu também tenho 2 filhos. Então vamos sair num lugar que tem espaço kids. Então vamos levar as crianças. Então. E aí você vai construindo essa relação. E aquela história, muitas vezes, na maioria das vezes, né? Ou nas melhores histórias, primeiro surge uma conexão pessoal. Né? Uma conexão, seja por afinidade de esporte, seja por estilo de vida, seja por momento, né, de vida, maternidade, esse tipo de coisa, para depois surgir o ponto de conexão de negócio. Isso. Né? E é até interessante isso, porque as pessoas muitas vezes perguntam, né? Antes do G4 Club, era difícil você ver um clube de negócio que tinha tanta atividade esportiva, festa, que nem a gente faz as festas, os encontros, os jantares, essas coisas de forma mais leve, né? Mais informal, mais animada. E as pessoas perguntam, mas se é de negócio, por que vocês fazem tudo isso? Porque você não faz negócio numa mesa de negócio. Não. Você pode até fechar, mas você faz a relação de negócio, o relacionamento de negócio, ele surge num restaurante, numa mesa do bar, num beach tênis, entendeu? Numa praia. É aí que surge o negócio. E é esse ambiente que o G4 emula, né? Dessa forma. Inclusive, assim, já teve várias imersões que eu fui, que, né, sei lá, por algum motivo eu postei lá a foto minha jogando beach tennis. Mas você não foi... Trabalhar? Não, mas peraí, isso aqui também é trabalho. Vocês acham que não, mas é trabalho. É trabalho, com certeza. Gera negócio, Não, né? e assim, eu já falei isso algumas vezes. Os 4 dias de imersão, né, lá da viagem, do CLES, eu sempre volto segunda-feira, assim, parecendo assim que eu trabalhei carregando pedra 4 dias seguidos. Eu sempre acordo segunda muito cansada. Que bom, eu achava que era só eu, Adri. Não, e aqui, eu já falei minha idade, né? Eu sou jovem, me considero jovem. Mas assim, eu acordo doente, na verdade. Eu fico doente. Tanto é que depois do CLES, segunda, terça e quarta, eu não marco nada, porque eu acordo doente. São os dias de se recuperar, né? Mas é verdade, porque a gente faz muito esforço mental para acompanhar as aulas, né? A gente faz muito relacionamento requer fazer relacionamento requer muita energia. É trabalho. Né? Você sair para jantar quarta-feira à noite com pessoas que assim são amigos, mas que você tem ali um mínimo interesse de trabalho, é super cansativo. É muito cansativo. Inclusive, assim, as pessoas têm que enxergar isso como trabalho. Sim, concordo. Porque demanda tempo, demanda energia, demanda gastar dinheiro. Sim. Você gasta dinheiro para fazer. Você gasta dinheiro e demanda muita energia porque você fica pensando nas possíveis conexões, nas possíveis oportunidades, né? Você vai tentando costurar. Então, seu cérebro não para. Não para. Ele tá trabalhando, pesado. E aí, voltando no Rig, a questão do Rig. Ele me contou, né, em alguma oportunidade ali, ele me contou sobre as torres de iluminação dele, um produto super inovador, que tem uma pegada ambiental muito legal, que usa painel solar e tudo. Mas, assim, eu confesso que no início eu não tive muito interesse. Eu, não é meu business, meu negócio é altura, é andar, é plataforma aérea. Mas, beleza. Então, ficou sabendo que existia. Exato. Estou sabendo que existe. E aí, eu tenho uma comunidade de mulheres, depois a gente pode falar sobre isso. E aí, lá em BH...
E aí, né, várias mulheres lá e tudo. E aí, num evento de beach tênis, engraçado que tinha uma mulher lá que ainda não tinha conseguido acessá-la. Tá. Uma pessoa mais fechada e tal, que eu não tinha conseguido acessar. E assim, eu tinha um interesse nela mesmo, profissional mesmo. Eu queria me relacionar porque eu sabia onde ela trabalhava, o que ela fazia. Então, assim, eu não tenho vergonha, a gente tem que parar de ter vergonha de falar que a gente tem interesse nas pessoas. Todo mundo tem algum interesse. Contanto que seja legítimo, contanto que seja transparente, né? Eu sou casada, eu tenho interesse no meu marido, porque, assim, interesse que eu falo assim, se você não que eu tivesse... sei que ele é um bom profissional, então eu sei que ele vai trabalhar, que ele vai cuidar da minha família, que ele vai, né? É interesse. No final das contas, é interesse. Perfeito. E aí eu falei com ela, então, vamos fazer dupla de beach tênis? E aí foi quando eu consegui quebrar o gelo com ela. Exatamente. E aí eu falei, olha... Fala, puxando esse gancho aí, não é muito mais fácil você quebrar o gelo sendo uma dupla num beach tênis do que num evento onde você troca o cartãozinho? Muito mais fácil. Né? Inclusive, é muito mais fácil acessar essa pessoa. Muito. Aí, ela me convidou pela empresa dela para participar de uma concorrência com a Andaime. Legal. Só que eu já tinha participado no passado e eu sabia que era um cliente, assim, que não era muito o meu perfil. Eu, no final das contas, ainda não tinha interesse em participar. Tá. E aí eu fui muito transparente com ela. Eu falei, olha, não é um contrato que eu tenho interesse e tudo. Vocês têm uns picos de mão de obra muito altos, que demandam uma logística que, assim, foge um pouco ali do meu interesse. Mas, então, eu tenho uma torre de iluminação com painel solar, tem uma pegada ambiental. Mas isso você não tinha nem feito o negócio com o rig ainda. Eu tinha um total de 0 torres. Você estava sondando, você tinha 0 torres, entendi. Eu tinha um total de 0 torres. Que é um produto super legal. É lá, legal e tal, mas assim, a gente tem uma concorrência para isso só em dezembro, e vão dizer que era ali, devia ser setembro, outubro. Tá. Não, tudo bem, tá, mas assim, lembra de mim, tudo. E aí, ao longo desses meses que se passaram, eu fui cutucando ela. Então, tá lembrando da torre e tal? Vamos lá, vamos lá e tal. Aí eu lembro direitinho, quando foi 4 de janeiro, ela me ligou e falou assim comigo, então, as torres, e o Rick já tinha me falado várias vezes que, se surgisse uma oportunidade, ele toparia fazer um teste. Então, assim, como eu tinha um total de 0 máquinas, ele falou assim, Dri, eu literalmente banco o teste. Vamos, né, eu banco o teste. Aí eu liguei pra ele, eu falei, então, chegou o dia, você banca o teste? Não, banco, vamos lá e tudo e tal. E aí a gente conseguiu uma reunião, e aí eu falei, então, Rick, mas assim, eu preciso, né, que você me dê a mão, porque assim, você não sabe eu operar, sei vender né? andaime, eu não sei como é que liga sua máquina. Sabe nem eu não ligar, consigo né? vender isso. É um produto que eu desconheço. Aí eu lembro direitinho, ele falou assim comigo, Dri, eu vou com você lá, e assim, se você quiser, eu ponho o uniforme da altura. Que assim, legal. Eu sou a altura. Que legal. A gente vai entrar lá, eu vou entrar com uma altura. Eu falei, beleza. E aí, assim, a gente foi. E aí, né, o dono da empresa vendendo o produto, tipo, ele brilhou, né? E aquela simpatia dele, né, vende qualquer coisa, né? E eu acho que eu tive, eu acho que eu nunca falei isso com ele, mas eu tenho uma oportunidade de eu falar, que foi um grande aprendizado, essa reunião que eu tive com ele nesse cliente, porque se eu tivesse ido sozinha, o que eu teria feito? Eu teria feito assim, nossa, eu tô vendendo essa torre aqui, ela tem um painel solar, ela é ambiental, ela não usa diesel. Você teria focado nas features, né, nas funções. Ele fez a seguinte pergunta lá, qual que é o seu problema? Ele fez essa pergunta lá. Sabe qual era o problema deles? O problema deles, eles não estavam muito preocupados, assim, com a questão do diesel. Isso. O problema deles era o seguinte, a planta é gigantesca. Tá. Todos os dias à noite e de manhã, tinha que alguém ligar e desligar a máquina. E aí, às vezes, ficavam máquinas ligadas, consumindo combustível numa área que não precisava iluminar. Não tinha necessidade, E aí, a máquina do rig, ela liga e desliga sozinha. E aí, ele falou isso. Ele nem focou tanto na questão do painel solar. Ele focou muito assim, a minha máquina, o sol desliga, ela liga. É sério, é sério. Então, pronto. Assim, eu tenho muita convicção que foi ali que foi uma virada de chave. E foi importante a pergunta que ele fez. Sim, assim, qual que era o seu problema? Fantástico. Porque não era tanto a questão... Eles estavam um pouco preocupados com o diesel, mas eu não acho que era o X da questão, sabe? E aí, assim, foi. Aí ele realmente... Tá aí outro ensinamento para quem tá nos ouvindo, né? Muitas vezes a gente tem um produto, a gente se apaixona pelo nosso produto, pela nossa solução, a gente quer falar de todas as funções, de todos os botões, de tudo que ele faz, né? Que tem essa outra... E às vezes a gente esquece de perguntar para o cliente qual que é o problema, porque
eu tenho certeza que, dependendo do problema que eles falassem lá, o Rig teria outras formas de vender. Isso. Né? Não, meu Outro problema foco. é que eu não consigo ter acesso a tal espaço. Ele Isso. ia focar nisso. Não, meu problema é o gasto com energia. Ele ia focar no solar. Meu problema é segurança. Ele ia focar nas funções de segurança. E por aí vai. Né? Isso também é um bom ensinamento. Aí deu certo, aí eu ganhei o contrato, né? E aí, quando eu ganhei o contrato, eu lembro direitinho que eu cheguei assim e falei assim, bom, então, eu não tenho máquina, como é que eu vou fazer agora? Eu falei, Rig, como é que vai ser o prazo de entrega disso e tal? E foi uma loucura. E eu tive que chegar pra Ana Flávia, né, que é a CEO da empresa, né? E falei assim, a minha irmã, né? Eu falei, então, eu tenho um contrato, agora eu preciso do dinheiro. Fechei esse negócio, eu fiz não minha sei como parte, fazer. Agora você faz a sua. Se vira, vendi, agora é com você. Financeira é com você. Financeira é com você. Mas aí deu certo. Aí é um contrato hoje que está rodando, tem 80, a gente tem 80 máquinas só nesse cliente. Mentira. 80 torres? 80 torres só nesse cliente. Caramba. E assim, foi um trabalho muito legal que a gente fez ali a 4 mãos, né? Que legal. Que aí que eu acho que é um dos grandes valores do clube. Nossa, eu achava que era um contratinho, não. Foi um contratão, então. Não, um contrataço. Que legal. 3 anos. Que legal. E hoje eu tô com 80 máquinas lá. Que legal. É. Verdade, surgiu do cafezinho. Né? Assim, é isso, é fruto de relacionamento, né? Então, acho que esse que é um dos grandes valores do clube. Sim. E de você pertencer a uma comunidade, né? Você acessar pessoas. Olha pra você ver, ele é meu vizinho, assim, né? O galpão dele é em Contagem, né? O meu galpão tá ali, enfim, a gente tava... E a gente não se conhecia. Não se conhecia. Em algum momento, a gente ia se conhecer. É. Porque hoje, inclusive, ele tem um foco muito grande em locadoras. Era o que eu ia falar. A gente ia conhecer. Porque, inclusive, uma das viradas de chave dele, depois que ele entrou no clube, foi exatamente ele não... Porque antigamente ele focava só em óleo e gás, óleo e gás, né? Como é que chama? Extração, né? Extração de minério, né? Sim. Ele focava muito nessa... Ele focava em cliente final. Em cliente final. E aí ele passou a focar em outras áreas. Ele foi pro agro, foi pra construção, foi para outras áreas, né? Ele foi para as locadoras. As locadoras. Então, assim, hoje em dia, inclusive, ele patrocina muito evento do sindicato. Então, assim, eu iria conhecer ele em algum momento. Sim. Mas também seria provavelmente por causa do clube. Porque ele teve essa virada de chave por causa do clube. Tá entendendo? Então, entendi. tipo... Eu tô falando assim, tava predestinado. Conheceria ele. Conheceria, sem dúvida. Em algum momento, pelo sindicato. Mas será que ele iria fazer o teste do jeito que ele fez? Não, então, aí que eu ia falar. Que aí a questão do relacionamento, né? Será que ele teria bancado o teste? Será que eu teria também? Porque, assim, foi uma janela de oportunidade. Se comprometer com a cliente, né? Isso. E também, assim, foi uma janela de oportunidade. Porque, assim, quando eu procurei a empresa, né, o cliente, não estava na hora. Mas aí eu fui namorando ela ali e tal. Mas por quê? Porque eu sabia que atrás de mim tinha um fabricante, tinha uma indústria que bancaria, no sentido assim de, né, o teste, todo o relacionamento e tal. Te ajudou a vender. Me ajudou a vender. A operar, provavelmente te ajudou a aprender a operar, né, tudo isso. Perfeito. E aí o que eu acho um grande valor da comunidade é esse, assim, né? E aí, hoje, ele é quase que um mentor mesmo meu, assim. Quando eu tô com alguma dúvida, alguma coisa, eu pego o telefone e falo, Rig, eu tô com um problema assim, 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 cara, me ajuda. E assim, óbvio, ele não me cobra nada por isso, e eu tenho um mentor de graça. Ele é demais. E assim, eu já fiz com outras pessoas lá da comunidade mesmo. O Fabiano, da contabilidade, eu não sou cliente dele, não sou. Inclusive, a gente tem esse namoro, né, para virar cliente dele, mas eu ainda não virei cliente dele. Eu já fiz várias reuniões com ele. Durante esse processo de saída desse sócio, eu fiz várias reuniões com ele, nunca paguei um centavo. Que legal. E ele falou assim, e ele sempre falou assim comigo, Dri, vai por esse caminho, faz assim, tributariamente falando. Sabe, assim, ele me deu vários cenários. Não, e a cara dele, ele é fantástico também. Ele é muito... E ele falou comigo, ele falou assim, Adriana, não é hora de você trocar de contabilidade. Que legal. Ele foi muito transparente comigo, ele falou assim, não é hora. Arruma isso primeiro e tal, porque vocês já estão com esse problema, vocês vão criar outro, assim, não faz isso agora. E ele já falou isso várias vezes comigo, sabe? Aí, Tony, outra coisa legal que eu acho dessa relação de generosidade, que a gente estava comentando aqui do Fabiano, da contabilidade, é que as pessoas, elas passam a nos vender.
Sim. Então, a gente contrata vendedores qualificados para nos vender. O Fabiano é um exemplo disso. Olha para você ver, eu não sou cliente dele, ainda não sou cliente dele. Mas assim, ele é tão generoso comigo, ele foi tão generoso comigo, que já teve 2 pessoas lá de BH que me pediram indicação de contabilidade. Obviamente que eu fui transparente, eu falei, olha, eu não sou cliente dele ainda, mas assim, ele faz um trabalho muito legal e tudo. E eu tenho certeza que ele fez a reunião com as 2, porque ele depois me agradeceu. Olha aí. Ele, Adri, obrigado pelo contato da Soraya e da Idrisa, foi muito obrigado e tudo. É o Give First, né? Então, ele assim, te ajudou sem ter necessariamente, né, um interesse muito comercial, né? Mas resolveu uma situação sua, né? Ajudou e você já deu a contrapartida, mesmo sem ele cobrar, mesmo sem ele pedir, sem nada. Isso. E outra coisa também, que às vezes a gente pensa sempre em fazer negócio, a gente pensa assim, você vendeu alguma coisa para alguém, né? Na verdade, por exemplo, se eu for calcular, se eu for falar assim, quanto que o G4 Club já te gerou de, sei lá, de dinheiro no bolso, de coisa palpável, eu consigo falar desse contrato que eu fechei, que aquilo ali é dinheiro. Sim. Mas, por exemplo, o Fabiano me deu uma estratégia tributária que eu fiz uma economia gigante de imposto. Exato. Eu ganhei dinheiro? Não, mas eu deixei de gastar. Deixou de gastar. Que também é uma forma de ganhar. E é aquela coisa também, você, a partir do momento que você entra num relacionamento de forma genuína, né, de forma realmente para agregar algo, você automaticamente cria naquela outra pessoa essa sensação de gratidão. Isso. E aí, como ela tem essa gratidão por você, ela passa a ter essa generosidade do tipo, putz, tem alguém aqui, sei lá, sou amigo de alguém que tem uma construtora que tá para começar, tem um lançamento aqui, acho que ele deve precisar de material, de andame. Pô, vou conectar ele com a Adri. A pessoa lembra de você. Lembra, exatamente. Às vezes ela não lembra nem, às vezes ela lembra assim, nossa, eu esqueci o nome dela, uma hora ela lembra de você. Fazer ser lembrado. Exatamente. E não é aquela coisa, né? Você não consegue muitas vezes enxergar o valor diretamente, mas indiretamente ele volta para você. Volta para você, né? De algum jeito. E me conta, já que estamos falando disso, Adri, me conta um pouquinho então sobre o Do It Girls também, que foi algo recente, né? Surgiu antes da pandemia ou foi durante a pandemia que surgiu esse movimento? Foi antes da pandemia. Foi antes, tá. Foi antes da pandemia. O Do It Girls eu falo que é o projeto onde eu coloco muito propósito ali. Legal, isso é legal. Que esse tema propósito, acho que dá outro podcast. Com certeza. Mas esse tema propósito, eu tenho algumas críticas para falar dele, que tem hora que propósito demais também é muito confuso. Sim, acaba... é aquela coisa, né? Tá virando um pouco de moda, vamos dizer assim, né? Se falar muito dessa questão do propósito, e algumas pessoas estão exagerando um pouco nesse sentido, né? O G4 é uma empresa que foi criada em cima de um propósito, né? Só que a gente tem aquilo muito claro, que é o nosso propósito. Para a gente alcançar aquilo, a gente tem que se tornar uma empresa exato. super bem no sucedida. Final tem que ser bem sucedido, tem que dar dinheiro. Tem que dar dinheiro. As pessoas que estão aqui têm que ganhar dinheiro. Propósito não tem nada a ver com né? Assim, não é filantropia. Não confundam as coisas, né? Então, propósito é tipo... por isso que às vezes eu tenho algumas críticas sobre isso, porque e aí as pessoas estão atrás de propósitos, assim, que aí fica assim, meu Deus, eu estou trabalhando, não tem propósito. Calma, às vezes o seu próprio negócio já é um propósito, já gera emprego. Mas enfim, esse é assunto para outro podcast. Não, mas esse é legal. E conecta com o Do It, conecta porque eu falo que ali, porque até então, na minha empresa, eu tinha um pouco essa questão, assim, qual que é o meu propósito ali? Eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso ter um propósito, qual que é? Meu Deus, não tô achando. E aí eu falo que o Do It Girls é onde eu coloco ali todo o meu propósito, sabe? Que é de apoiar mulheres a empreender. E por que a gente sempre fala que o Do It Girls é para mulheres, né? Por que é só para mulher? É porque a mulher, primeiro, eu não vou saber falar o dado aqui, mas tem uma pesquisa do LinkedIn que fala que mulheres não sabem fazer networking. Tá. Que elas o que acontece elas criam um relacionamento, então assim, elas vão no evento, elas vão no lançamento de alguma coisa, elas vão no evento, mas elas não se aprofundam no relacionamento. Que é diferente do homem. Sim. O homem não, ele vai no evento, mas ele sempre extrai alguma coisa dali, ele sempre tira um relacionamento, ele não tem vergonha depois de, aqui, fulano, vem cá, eu te conheci
no jantar X, Exato. me recebe na sua empresa? Exato. Então, a mulher faz relacionamento, mas ela não constrói relação depois. Será que é... Você sabe o porquê disso? O porquê é porque a mulher depois, ela volta para casa dela, Aham. e aí ela entra no universo feminino ali, Entendi. no caso de mãe, esposa, as obrigações ali Aham. que assumem a carga mental dela toda. Isso, Então, entendi. passa muito por isso. Entendi. E aí, às vezes, também, a mulher fala assim, nossa, tem um evento hoje à noite, um jantar. Putz, com o que eu vou deixar meus filhos? Uhum. O que eu vou fazer? Ai, meu Deus, preguiça, não vou não. Uhum. Às vezes o companheiro, o marido até fala assim, vai Até lá, apoia. eu Apoia, assumo a aham. brincadeira aqui e tal. Ai, minha preguiça, não, eu vou ter que... não vou não. E mulher também tem essa questão, né? Homem, e não quero soar machista, mas homem é aquela coisa, né? Eu botei uma camiseta preta, uma calça, eu tô Não. pronto pra ir. A mulher, ela tem muito medo de ser julgada. Vocês têm né? um pouco mais da Tem. vaidade, do cuidado com a imagem, né? Tem. Que eu acho ótimo. Tem, Mas deve dar mais preguiça mesmo. É porque dá imagino. trabalho. Dá Você trabalho. fala, tem que arrumar o cabelo. É. O que as pessoas vão pensar se eu chegar lá com meu cabelo atrapalhado, se eu chegar sem maquiagem e tal. E Então, homem, tem e esse homem é um julgamento. pouco mais cara de pau, né? Muito. Nesse sentido. Nesse sentido que você falou, né? Conheci num evento, eu faço muito isso. Eu sou mestre nisso. Eu conheci num evento e chegou uma oportunidade que eu preciso entrar em contato com aquela pessoa lá, eu mando mensagem pra ele, falo, fulano, te conheci tal dia lá, tal. Pô, quero sentar com você e tomar um café, conhecer a sua empresa, ver como você faz isso, ou te conectar com Não. fulano, tal. Esse é outro aprendizado do clube. Aham. Porque no início eu falava assim, gente, mas como é que essas pessoas fazem e tal? Você acredita que eu percebi que você mudou muito sua maneira de fazer network lá dentro do clube? Não, porque a pessoa manda assim, gente, estou no aeroporto, tem alguém aqui É. pra almoçar? É Como bem isso. assim? Eu nunca faria isso. É bem Nunca isso. faria isso. Aham. Hoje em dia eu faço isso assim, Aham. onde eu tiver eu faço É isso. Eu perdi a vergonha Isso. total de fazer isso. Uhum. E aí, eu tava falando do networking da mulher, né? Isso. E aí elas têm, né, assim, essa preguiça de fazer isso. E aí a gente falou assim, bom, então vamos criar um ambiente onde as mulheres vão e se sintam ali mais à vontade Perfeito. e encontrem pontos de conexão mais fáceis. Uhum. E aí a gente... E outra coisa que fez a gente formar o grupo foi assim... não, meu marido chega de um jantar, ele sabe que o fulano comprou um carro, quanto que custou, quanto que está investindo. A gente não fala de dinheiro, é um tabu falar sobre isso, né? Interessante. E aí a gente, então vamos fazer um encontro, vamos encontrar aqui 3 mulheres e vamos. No primeiro encontro foram 35 pessoas. Caramba. A gente falou, uau, tem uma demanda reprimida aí. E foi você e sua irmã? Não, foi eu e 2 amigas. 2 amigas, né? Eu até conheci. Você conheceu? Acho que eu conheci. Em algum evento lá em BH eu acabei conhecendo, assim. E aí, né, resumindo a história, aí a gente fazia os encontros, a gente sempre pagou tudo, pagava o lanche, pagava o espaço, por propósito mesmo, porque a gente... O tal do propósito. O tal do propósito. Meu Deus, é muito legal, porque aí também... Aí pensando também com interesse, eu também comecei a acessar várias mulheres ali. Sim, com certeza. De forma simples. E assim, como eu era a fundadora, as pessoas queriam ser minha amiga, queriam encontrar comigo. Tinha uma visibilidade. Foi uma forma de criar um canal. Perfeito. Mandou super bem. Aí, em 2020, vem a pandemia, aí a gente não tinha mais os encontros, a gente continuou fazendo live e tudo. E aí, em 2021, a gente falou assim, eu fui uma das que levantei essa bandeira. Falei, gente, se não for para dar dinheiro, eu tô fora. Porque, assim, demanda muito tempo isso aqui. Demanda. Toma muito tempo. Isso é um negócio. Eu que o diga. Isso é um negócio. Demanda muito tempo isso aqui. Uhum. E aí foi quando a gente falou assim, vamos lançar uma comunidade, vamos ver o que dá. E aí a gente meio que foi na cara de pau mesmo, assim, sem saber aquela história de fazer primeiro para depois consertar. Primeiro progresso, depois ordem. A gente lançou, e aí no dia que a gente lançou, a gente vendeu 60 cadeiras, vamos dizer assim. Que legal. Aí hoje a gente tem a comunidade em BH, são 172 mulheres. 172? Que bacana. Em São Paulo a gente está com 40, mais ou menos. E a gente então lançou... já passou de 200. Já. E que hoje legal. a gente está no online também, que a gente... Essas mulheres que estão só no online, elas, né, tem o grupo de WhatsApp, tem a plataforma de comunidade que a gente criou e tudo. Então, eu criei, assim, por propósito mesmo, porque é o que você falou no início, né? A jornada do empreendedor, ela é muito solitária. Muito solitária. E a mulher, ela tem ainda mais esse perfil, Tem porque a alguns mulher, agravantes, ela né? não se enxerga como empresária. Aham. Você pergunta assim pra ela,
ela tem uma clínica de dermatologia super, né, assim, grande, tem outras médicas, tem secretária, tem funcionário e tal. Tem equipe. O que é você? Sou médica. Eu sou médica. Eu sou dermatologista, eu sou ginecologista. Não, você é empresária. É isso aí. Você gere pessoas, você tem, né, você tem que fazer fluxo de caixa, Tem você tem que DRE. investir, você tem que olhar pro DRE. Aham. E aí, elas têm essa... Eu sinto que é uma deficiência mais do público feminino. Sim. Não sei, por uma construção histórica, que aí é outro Provavelmente. podcast Outro também. podcast. Mas, e aí foi por esse motivo, e aí hoje eu enxergo muito... Hoje as minhas duas sócias, hoje elas que tocam o Do It Girls, eu não toco. Tá. A gente tem esse acordo, Legal. a gente teve essa conversa difícil antes de começar. A gente tá... Antes de dar problema, né? A gente tem esse acordo de acionistas, hoje Aham. elas duas que tocam, eu Legal. não toco. Eu participo dos eventos Sim, e tudo. claro. Você Mas ajuda o na meu negócio divulgação, principal, né, é a altura. O foco é na altura. O foco é a altura. Só lembrei de um negócio legal aqui, tô falando muito, né, Tom? Não. Tá ótimo, Adri. Você falou de cara de pau. Aham. Olha só que legal. A gente fez uma vez um evento com a diretora jurídica da Localiza, Sim. que ela é a única mulher que responde, hoje sentada na cadeira lá de diretoria, que responde para o CEO. Que legal. E aí ela fez um evento e tal. E aí ela deu um dado lá, que eu não vou saber exatamente os números, mas era uma coisa assim, eles abriram uma vaga, abriram 15 vagas para trainee. Tá. E aí dessas 15 vagas, foram lá, sei lá, 100 inscritos. Certo. Dos 100 inscritos, 80%, 85% eram homens, Uhum. o outro restante mulher. Das 15 vagas, 13 foram preenchidas por mulheres. Que legal. Aí qual que é a conclusão que ela chegou? Hum. Que a mulher, para ela pleitear uma vaga, ela tem que ter certeza absoluta Muito. que ela preenche todos os requisitos. Já ouvi isso. Isso. Inglês fluente. O homem, se ele não tem inglês Não, se fluente, ele sabe ele fala, não, vou tentar esse negócio. what's your name, já tá lá, fluente, Ele né? encara o negócio. A mulher, não. Aham. Então, por isso que hoje eu sou muito defensora do relacionamento, de Aham. fazer networking, que é você pegar essa... ao invés do vitimismo ali, né? De, Isso. eu sou minoria e tudo. Isso eu acho muito legal no seu movimento. Adri. Que é uma realidade do clube hoje, né? Do G4, ter menos mulheres. Mas ao invés do vitimismo ali, né? De ter menos mulheres. Não, assim... Não o que tem. eu posso aprender Pelo contrário, as com- mulheres que estão no com a clube... cara de pau? As mulheres que estão no clube normalmente não. É. Eu não consigo pensar em nenhuma. São todas realmente mulheres fora da curva. É, E o que você percebe que elas conseguiram se tornar fora da curva é exatamente porque elas não aderiram ao É, vitismo. Elas isso. aderiram ao tipo, eu posso fazer. É. Eu vou lá e faço. eu posso fazer. É o do it. É o dois. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Né? A gente enfrenta algumas limitações aí, mas aí é uma coisa da natureza humana mesmo, né? Igual eu tava te contando antes de começar o podcast, né? Que eu tenho que voltar correndo, porque, né, tô com um problema lá na minha casa, né, da minha funcionária, enfim. E aí, por quê? Porque eu tenho 2 filhas e tudo. Então, é uma coisa fisiológica mesmo, assim. A minha entrega ali como mãe, ela até pela idade que minha filha tá hoje, a mais novinha de 7 meses, é muito maior, ela precisa ser muito maior do que a do meu marido mesmo, Sim. que tem coisa que ele não faz, amamentar ele não consegue e tudo. Então, e ele é super presente, ele Não, cumpre, imagino. ele cumpre Paizão. os 50% que Aham. cabe a ele, junto com os meus Perfeito. 50%. Perfeito. Mas, inclusive, isso é uma mola propulsora para as mulheres, né? Ter Sim. companheiros ali que cumprem os 50%, Exatamente. que não ajudam, mas que cumprem os 50% deles, da obrigação, né? É isso. Mas, enfim, eu sou fã do G4, já vocês sabem disso, né? E aí o outro aprendizado que fica é esse, né? Faça parte de alguma comunidade, né? Exato. Independente, assim. Eu falo muito isso. Inclusive, você assistiu a aula que eu dei, né, no G4 Scale agora, Assisti. recentemente. É. E eu falo isso, tipo, independente, mesmo você sendo membro do G4 Club, do G4 Scale, é importante você fazer parte de comunidades, né? E o Club e o Scale são comunidades, né, de nível nacional, né? Bem abrangentes. Eu provoco as pessoas para que elas façam parte de comunidades locais também, né? Como você fez aí com o Do It, né? Você teve, inclusive, que fundar uma, né? Mas ótimo, melhor ainda, entendeu? Acabou virando um business, acabou virando um negócio.
E aí tem essa questão, né, também, que a jornada do empreendedor ela é solitária. A gente tem, no próprio G4 Club, a maioria das empresas são empresas de mercado tradicional. Sim, a grande então, maioria. são empresas que enfrentam ali problema de governança, Isso. são empresas familiares. Bastante. Inclusive, foi um dado que o professor trouxe nessa aula do Scale, que ele fala lá que 86% das empresas brasileiras são empresas familiares e que só 1% das famílias são famílias empresárias. Sim. Então, isso é um dado muito interessante. Não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Então, assim, a gente falar de... Por outro lado, é uma oportunidade enorme, né? Se você tem uma empresa familiar, né? E você consegue criar a tão sonhada, né, governança, né? Você tem um diferencial absurdo contra a maioria das outras empresas, né? Né, assim, para crescer, para abrir novos caminhos, para fazer dar a perpetuidade ao negócio, né? Porque a gente estava falando de propósito, né? Toda empresa, queira ou não queira, tem algum propósito, né? Tem alguma obrigação social, né? Com a sociedade, nem que seja a de gerar emprego, né? A de distribuir de alguma forma a riqueza. E a gente precisa pensar nisso, em qualquer empresa que seja, como perpetuar esse propósito, como perpetuar esse papel social da empresa, né? E nada melhor do que ter uma boa governança para que o negócio passe a não depender, né, somente do patriarca ou da matriarca, né? Para que isso tenha continuidade. Né? E eu acho assim que até fica um elogio aqui para os meus pais, assim, que acho que eles conseguiram fazer isso de forma muito inteligente, assim. A minha mãe, ela também sempre esteve com meu pai no negócio. Que legal. Ela sempre construiu ali. E assim, meu pai, ele sempre foi a cara, ele sempre foi a cabeça, mas ela sempre foi o pescoço, assim, sabe? Ela sempre falou assim, vira pra cá, vira pra lá. E ele foi inteligente em ouvi-la. Perfeito. Então, ela foi uma pessoa que foi muito importante. E eles também prepararam a gente, assim, pagaram boas escolas e tudo, né? Porque não é só porque, eu até fiz um post sobre isso, né? Não é só porque é uma empresa familiar que a gente tem que resolver a pauta no almoço de domingo. De forma alguma, né? De forma alguma, concordo. Inclusive, o Rogério Ribeiro, ele fala muito isso, né? Ele está preparando os filhos, né, para fazer a sucessão lá na Restitui. E ele fala muito isso, ele fala, dentro da empresa, não chama nem por pai, nem por filho, nem por nada. Não, tem essa política. Tem Eustáquio, Miriam, que legal. Ana Flávia. Parece detalhe, parece besteira, né? Mas não estou dizendo que, se você chamar o seu pai de pai na empresa, não vai funcionar. Não é isso, mas ajuda. Ajuda. Né? Dá uma conotação, dá uma conotação diferente, né? Na relação, né? Junto aos colaboradores, tudo, né? Sem dúvida. Adri, me conta uma coisa. Se você pudesse dizer qual que foi ou alguns, né, dos principais desafios, né? Você tem uma jornada muito interessante, né? De novo, é uma mulher num mercado tradicional, nitidamente masculino, né? De uma empresa familiar, né, que teve você e sua irmã como sucessoras, né, está tendo, né, você e sua irmã como sucessores. Qual foi o grande desafio ou alguns dos grandes desafios para poder tomar, né, a liderança desse negócio da empresa? Então, acho que o grande desafio o principal foi meu próprio pai, assim, vencer esse conflito interior de ser duas mulheres assumindo o negócio. O outro foi com a própria diretoria da nossa empresa, que via a gente como a menina a filha, a herdeira, né? Então, acho que foi uma construção que a gente teve que fazer, inclusive, por vários momentos, tendo que provar a nossa competência. Então, era o que eu ia perguntar. E como que você comprovou essa competência? Como que vocês comprovaram? Então, acho que foi um misto de adquirir experiência e o passar do tempo. E foi a gente também mostrando no dia a dia, com o conhecimento que a gente trouxe de várias frentes, né? De pertencer à comunidade, de estar sempre estudando. A gente foi provando ali com competência que a gente estava ocupando uma cadeira que a gente, de fato, merecia. E que tinha um compromisso também, eu acho, aí, né? Vocês tiveram que mostrar que vocês estavam comprometidas com o negócio, né? Exato. Mostrar que a gente era comprometido com o negócio, que assim, a gente não estava ali a passeio. Eu não estava ali e qualquer hora eu ia sair dali,
viajar de férias 60 dias. Não. A gente estava ali arregaçando a manga e colocando o negócio para rodar e mostrando interesse, inclusive, assim, genuíno de fazer o negócio crescer. Sim. Inclusive, é um dado importante, assim, por exemplo, quando a gente, de fato, assumiu a empresa, que tem mais ou menos 3 anos, que foi quando meus pais foram para o conselho, e a saída do sócio, do ano passado para esse ano, a gente cresceu 73%. Então, assim, a gente conseguiu provar em números que as ações que a gente estava fazendo, elas estavam surtindo efeito no crescimento da empresa. Então, basicamente, assim, a gente provou... Por A mais B, né? Por números. Que as ações que a gente estava tomando estavam surtindo um efeito positivo. Isso já era algo que a empresa tinha como cultura, essa questão das métricas, de acompanhar os indicadores? Não. Foi uma coisa que veio... Você e da sua irmã. Que veio mim e da minha irmã. Inclusive, quando eu fiz a imersão, foi um negócio que eu falei assim, meu Deus, indicador, o que são os OKRs, o que são os KPIs, né? Então, assim, foi uma coisa... Inclusive, assim, eu tenho muita humildade para dizer que a gente ainda está longe de estar no mundo ideal, mas a gente está ali construindo... Está no caminho. Até, assim, pensando no mais óbvio, assim, por exemplo, comissionamento, que é sempre uma dor, né? Sim. Bonificação e tudo. O Fabiano do clube, ele mandou pra gente, assim, ele abriu 100% a política dele. A gente aí ele fez uma reunião com a gente, a minha irmã participou, a Ana Flávia participou, e ele mostrou tudo. É assim, aí tem um gatilho assado, que faz assim, que faz isso. A gente fez um Ctrl+C, Ctrl+V do que ele nos apresentou. Que legal. A gente trouxe pra nossa realidade. E tá funcionando. E tá super funcionando. Mas aí agora a gente está nesse momento a gente está querendo captar recurso para poder crescer a empresa mais rápido mesmo, que aí é um perfil um pouco diferente dos meus pais. Sim. A gente está com um perfil mais arrojado, assim. A gente seus pais, até que acho que é algo de geração, inclusive, né? O Brasil não tinha essa cultura lá na década de 90, até no comecinho, digamos assim, dos anos 2000, de buscar recurso para alavancar, no bom sentido, né, a operação, o negócio, para crescer, né? Isso. É algo mais recente. A gente sempre cresceu organicamente, inclusive isso teve um custo para a gente que foi crescer devagar. Isso. A gente cresceu muito lentamente. Poderia ter sido muito mais rápido. Mas, enfim, os 2 pés no chão. Isso. Mas deu certo. Nunca dormimos endividado, nunca quebramos, vamos dizer assim. A gente não tem essa história para contar. A gente já passou apertos financeiros, né? Mas a gente nunca quebrou. Então, assim, eu e minha irmã, a gente tem interesse em fazer captações, mas com os 2 pezinhos no chão. Assim, sabe? A nossa alavancagem sempre vai ser comedida ali de algum jeito, né? Porque a gente realmente preza muito pelo controle financeiro. A gente tem algumas empresas do nosso mercado que tem capital aberto, então a gente fica ali sempre olhando pro número deles para qual que é a alavancagem deles, como é que a gente tá. Fazendo um benchmark, né? Eles estão muito ousados, a gente tá pouco, vamos pro meio termo. Então, a gente faz esse trabalho, assim, para poder mudar também o perfil da empresa, que hoje está nas nossas mãos, 100%. E vocês estão nessa busca de conseguir acelerar o negócio, né? Sim. Porque é um business, né? De capital intensivo. Né? É um negócio que precisa de investir, assim, sempre. O meu crescimento é atrelado 100% à minha capacidade de compra de equipamento. Você não consegue crescer sem aumentar, né, o capital investido lá em equipamento, né, em material. Então, é uma busca incessante por crédito. Inclusive, está um péssimo momento de ter essa conversa aqui, né? Tem que falar com o Marcati. Né? Já conversei com o Marcati, com o Monte. Conversei com a Paula, que você me indicou. Inclusive, eu tenho um café marcado com ela dia 30. Ela foi assim, nossa... Paulinha é maravilhosa. Nossa, ela já deu vários... Ao networking de novo, né? Paula é nossa aluna, não é membro do clube, mas é nossa aluna e acho que ela foi aluna... Você foi da 5ª, né? Eu acho que ela foi da 3ª ou da 4ª turma. Ela foi também do inicinho. E ela é CFO de uma empresa chamada Plugify. Tá também aí, que também tem esse problema, né? Do capital. Intensivo. E aí, quando você liga pra uma pessoa dessa, recomendado por alguém, a pessoa te atende na hora, né? Liga, então, quem me passou o telefone foi o Tony. Então, vamos tomar um café. Que legal. Eu tô marcada com ela dia 30 até. Mais uma demonstração aí do poder da comunidade, né? Do network, né? Legal. Adri,
Foi um prazer enorme bater esse papo aqui. Eu anotei um monte de coisa aqui, vários aprendizados. Espero que o nosso público também tenha aprendido bastante. Queria pedir para você uma última palavra para quem está nos assistindo, né, nossa audiência. Provavelmente são pessoas que já estão, né, em suas jornadas empreendedoras ou podem estar, né, querendo iniciar suas jornadas. Muitos dessa audiência com certeza deve se identificar bastante com você por serem mulheres, por serem mães. Então, se puder dar uma palavrinha final aí para quem está nesse momento aí, é difícil, né? Também a questão familiar, né? Não é fácil, a gente sabe, mas uma palavra aí, um encorajamento ou alguma toque, né, de realidade para essas pessoas, para que elas possam continuar nessa jornada. Então, eu gosto sempre, de novo, de voltar no assunto de relacionamento. Eu acho que o relacionamento leva a gente para lugares que a gente conseguiria alcançar, mas com relacionamento a gente encurta muito esse caminho. Então, invista nisso, isso é trabalho. Perfeito. Isso é trabalho. Pertença a uma comunidade e, assim, às vezes, pertencer a uma comunidade que não seja do seu business traz mais valor do que uma... Que seja do seu business, porque traz uma visão do olhar de fora. Exato. Esteja sempre disponível para as pessoas, né? Fazer relacionamento, ir para jantar, ir a evento é cansativo mesmo, mas enfim, é um trabalho. Então, assim, invista nisso e não deixe, principalmente para as mulheres, não deixe o síndrome do impostora, né? Falar mais alto. Então, assim, acredite no que você pode fazer. E não tenha vergonha mesmo de chamar as pessoas para tomar café, para jantar, para fazer tudo, porque as pessoas têm interesse em ajudar. A gente acha que não, mas assim, quantas pessoas eu já levei para palestrar no Do It Girls que nunca me cobraram um centavo. E assim, gente que... A Mônica da Solids, que inclusive é mentora aqui, professora... Ela foi, a agenda dela é super apertada. Ela ficou lá 3 horas, trouxe vários ensinamentos. Então, assim, o não a gente sempre tem, né? Então, não tenha vergonha de pedir nada. Isso é algo que eu falo naquela aula que eu dei de comunidade, de relacionamento, que a gente não pode ter a vergonha de pedir ajuda. Né? A gente peca muitas vezes, em não pedir ajuda por achar exatamente isso, que o outro é muito ocupado, que o outro é muito importante, que não vai te dar ouvidos, que não vai... E a gente não para pensar que quando alguém pede ajuda a gente se sente honrado. A gente se sente feliz. Nossa, a pessoa reconhece que eu sou capaz de ajudar. Exatamente. Aquela pessoa me tem como uma referência nesse assunto. Então, pedir ajuda, às vezes, você está ajudando a outra pessoa a reconhecer que o que ela está fazendo está no caminho certo, que, putz, ele me considera como uma referência nesse assunto. Isso aí. Né? Então, adorei, Adri. Foi uma honra enorme estar aqui com você. Para finalizar, queria pedir você deixar aí para quem quiser conhecer um pouco mais de você, do seu trabalho, da altura, da Do It, como que as pessoas conseguem te seguir nas redes sociais. Então, eu tô lá no meu Instagram. Meu Instagram é o a.adriana_tavares. O da altura é @alturandames. E o do It Girls é doitgirls.br. Segue lá, que a gente posta muito conteúdo. E Adriana Tavares no LinkedIn, que LinkedIn é uma rede que eu gosto muito também. Também. Outro insight também, que eu acho que o LinkedIn, ele pra gente que trabalha com o mercado B2B, ele é uma vitrine gigantesca, né? Então, estar presente ali... Não pode menosprezar a importância do LinkedIn também. Tanto quanto empresa, quanto como... pessoa física mesmo, assim, né? Como empresário, como executivo de alguma empresa. Sim. A sua marca empregadora, né? É importante. Porque no final das contas é isso, né? A gente tem que estar se vendendo sempre, né? Então, exatamente. Você mostrar ali o que você está fazendo é uma forma de você se vender, né? Perfeito. Perfeito, Adri. Uma aula enorme, foi um prazer. Muito obrigado. E, pessoal, queria agradecer aqui também a audiência de vocês. Mais uma vez, um episódio incrível, vários ensinamentos, vários aprendizados. Não deixa de seguir a gente lá no @G4Podcasts. Me segue também, @Tony Celestino. Estou compartilhando lá bastante conteúdo, algum dos cortes aqui das edições, para que vocês possam estar também absorvendo esse conteúdo aqui, esse ensinamento que a gente traz com os nossos membros, com os nossos alunos. Obrigado pela audiência. Foi mais uma edição do Geração G4. Fica aí de olho para o próximo episódio. Um abraço e até a próxima. Valeu!